Hoje nós vamos iniciar nosso debate para reconhecer alguns aspectos importantes relacionados à metodologia de inteligência artificial. A saber, a inteligência artificial é subdividida em 4 grandes áreas de pesquisa. Primeira área, a inteligência artificial que pensa como ser humano. A segunda, inteligência artificial que pensa racionalmente. Terceira, inteligência artificial que age como ser humano. E a quarta, inteligência artificial que age racionalmente. Essa divisão em 4 áreas de pesquisa visa estudar o pensamento e a ação, que podem ser sintetizados em decisão e ação física quando for apropriado. Segundo a psicologia computacional, ela aplica técnicas para criar sistemas que exibem o comportamento humano. A filosofia computacional utiliza técnicas para criar uma mente computacional que consiga pensar por si só. E a ciência computacional, ela emprega técnicas para criar um sistema computacional que consiga agir por si mesmo. Então vamos observar que nós temos 3 grandes enfoques aqui. A psicologia cria sistemas que exibem o comportamento humano. Então, segundo a psicologia computacional, o computador tem que se comportar como um ser humano. Na filosofia computacional, são empregadas técnicas que criam uma mente computacional, ou seja, o computador passa a pensar como um ser humano. E na ciência computacional, ela vai associar a psicologia à filosofia e levar o computador a agir por si mesmo a partir de conhecimentos e a partir de comportamento humano. E aí precisamos ver aquela pergunta, O que é inteligência artificial? Shapiro afirma que em uma máquina ou computador, o comportamento humano aliado à capacidade de pensar e à capacidade de agir juntos formam o que conhecemos por inteligência artificial. E aí é importante nós identificarmos na trajetória da computação a evolução da inteligência artificial. Nos primórdios da computação nós tínhamos um enfoque simbólico, isso era caracterizado da década de 40 até 1980 propriamente dito, onde de fato nós manipulávamos símbolos naquele momento através de linguagens específicas, que até hoje ainda está no mercado, a linguagem Prolog, por exemplo, que ela era destinada à criação de sistemas especialistas. Tá? Um exemplo disso que até hoje está em uso são os chatterbots, programas de conversação com o usuário por meio de uma linguagem natural. Esses chatbots eles estão presentes em um grande número de aplicações hoje em sistemas de autoatendimento. Tá? E para que isso possa funcionar, nós tivemos aí uma equipe do AliceBot que acabou se empenhando especificamente através da criação de uma linguagem artificial de marcação. Tá? É a AIM, Artificial Intelligence Markup Language. Essa linguagem artificial de marcação, ela possibilita que a máquina interaja com o ser humano, com o usuário, sem que o usuário perceba que ele está falando com uma máquina. E para que a gente possa conhecer mais a respeito de exemplos típicos de chatterbot, vale a pena dar uma analisada nesse paper que está disponível no link que você vê na tela, tá? Dentro da evolução ainda, na década de 1980 a 1990, nós tivemos um enfoque simbólico da inteligência artificial, ou seja, o computador se comporta como o cérebro, ou seja, ele passa a lidar com os sinais elétricos, visualizando as informações a partir das combinações de zeros e uns, ou seja, de bits e bytes. A principal ferramenta que nós temos nesse momento de evolução que marcou a história é a evolução da rede neural. E chatbot é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com pessoas. O objetivo
é responder as perguntas de tal forma que as pessoas tenham a impressão de estar conversando com outra pessoa e não com um programa de computador. A partir dos anos 90, nós temos, até a data atual, nós temos um enfoque estatístico, ou seja, através de técnicas de mineração de dados associadas a técnicas estatísticas, nós fazemos uso de algumas ferramentas dentro de data mining para buscarmos, para minerarmos no universo de informações, de dados, aquilo que é desejado por nós. Exemplos típicos de mecanismos de uso do enfoque estatístico é, por exemplo, o Google, quando a gente faz uma pesquisa no Google, ou até mesmo o Netflix. Agora, onde nós teremos aí a grande inserção de inteligência artificial? A inteligência artificial ela já está presente na nossa vida e a cada dia estará ganhando maior representatividade e terá maior inserção ainda na vida humana. Na agricultura nós temos aí dispositivos integrados à internet das coisas. Na parte de transportes e mobilidade nós temos sistemas de GPS, veículos autônomos e por aí afora. Na área de saúde e diagnósticos por imagem, nós temos aí o sistema do Watson, da IBM, Watson, que ele contribui satisfatoriamente aí nos diagnósticos de câncer e outras doenças bastante complicadas, tá? Na área de logística, nós temos a cadeia de fornecimento, o tal do supply chain, que aplica aí técnicas de inteligência artificial para melhorar aí sistemas de logísticas e por aí afora. Na área de manufatura, nós temos aí a indústria 4.0, ou seja, automação, robotização de linhas de montagem por aí afora, e os assistentes virtuais também, que são aplicativos que possibilitam a comunicação entre homem e máquina cada vez melhor. Para nós entendermos um pouco o resgate histórico e a importância da evolução da inteligência artificial, recomendo que vocês assistam aos vídeos que estão aparecendo na tela, tá? E segundo Alan Turing, ele já quando defendia princípios de inteligência artificial, ele propôs na década de 50 do século passado um teste que o objetivo era diagnosticar se o ser humano conseguia identificar se ele estava falando com uma máquina ou se ele estava falando com um computador. E o teste era muito simples. Colocava-se um computador numa sala, um ser humano numa outra sala, e o ser humano passava a fazer perguntas ao computador e o computador deveria responder a essas perguntas sem que o usuário, o ser humano, percebesse que ele estava falando com uma máquina, tá? Então, se ele passasse pelo teste, significava que aquela máquina fazia uso já de recursos de inteligência artificial e o usuário não sabia que ele estava então conversando com uma máquina. A inteligência artificial ela é caracterizada basicamente de dois tipos. Ela é chamada de inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte, tá? A inteligência artificial fraca é aquela que se baseia na construção de sistemas que são, de certa forma, inteligentes, mas não são capazes de raciocinar por si próprio. Ou seja, as decisões são tomadas a partir de instruções previamente programadas através de if then else, por exemplo, tá? O computador é que ele não manifesta a vontade própria, ele limita-se às instruções previamente programadas. E a inteligência artificial forte é aquela que envolve a criação de computadores com consciência e dessa forma os computadores podem pensar e não somente simular raciocínios, ou seja, eles têm capacidade de pensar e de decidir por si próprio. Então hoje nós temos programas de computadores que são exímios jogadores, nós temos programas de computadores que escrevem músicas, que fazem pintura e por aí afora, tá? Então aí já é a inteligência artificial forte. No caso de outras aplicações, nós vemos a inteligência artificial forte sendo aplicada também na área de automação de processos industriais, na indústria 4.0, nos veículos autônomos e por aí afora, ok? Então, para refletir, sabemos que a mente é composta por neurônios.
Se cada neurônio fosse substituído por um dispositivo computacional equivalente, resultaria na mesma pessoa? Seria ele capaz de possuir um pensamento equivalente? Sendo a mente composta por uma coleção de neurônios, não seria simplesmente uma coleção de neurônios a compor a mente, assim como um monte de pedras não é uma casa? Olha que situação bastante complicada. Essa análise ela é uma análise bastante filosófica. E segundo Alan Turing, um computador merece ser chamado de inteligente se ele convencer um humano que ele é humano. Mais uma dica de vídeo disponível no YouTube, Repensando a Medicina, o que é o Watson, a inteligência artificial de antes, de agora e do futuro. Okay? Então isso fica aí a ideia do apanhado dessa aula de hoje, para que você possa aí se posicionar em relação da temática. Boa noite.